liga deste medo, raramente ela quer voltar. Quando alguém sai de um segmento, por exemplo, religioso, que detinha o controle, né, da pessoa dela pelo medo, normalmente ela não volta mais. Ela não consegue voltar porque esse mecanismo não funciona mais. E como não há a liderança positiva, que a gente vai falar no final aqui, né, como um bônus aí para vocês, no momento eu quero me ater a 5 formas de controlar pessoas, para que você entenda. Então, o primeiro é o medo. Vamos ao segundo. Olhar aqui na minha anotação. O segundo medo social hoje, muito utilizado. Gente, mas muito mesmo. Se você está nessa, vá gradativamente vencendo. Pois somente vencendo essas 5 formas de controle, a gente começa a ter poder sobre as nossas decisões. A segunda é dívida. É isso. Isso transmite leveza, isso transmite paz, isso transmite serenidade, transmite segurança. E assim que se parte todos os grandes arquétipos. Mas também temos que entender que a maior parte das situações pejorativas, negativas, também seguem este mesmo reflexo. Muitas das vezes as coisas são pálidas cópias da real, ou tentativas frustradas de chegar-se àquele real. Mas a primeira pergunta, é possível chegar neste real? É possível chegar neste ponto? A base, né? Aqui, os arquétipos da base da pirâmide, né? Esses arquétipos que sustentam a sociedade, que carregam a sociedade nas costas, e é verdade, carregam mesmo, né? Trabalhando duro, né, para outras mentes. Ou seja, vamos lá, se você trabalha para alguém, você trabalha para uma mente. Agora, vou pegar pesado, hein? Muita gente vai pensar um pouco a respeito. Se você trabalha numa empresa, tem todo esse aspecto da pirâmide, você vai ver que isso está em todos os lugares. E é assim que funciona. Aqui, uma mente, ela pensa. Essa mente tem um poder criativo mais intenso, muito mais intenso do que isso aqui. Digamos que as crenças são maiores, né? Uma pessoa desta linha da pirâmide, ela quer casa, carro, apartamento. Traduzindo para hoje, você poder entender melhor, você pode traduzir como sentimentos que lhe acompanham ao longo da vida. Para a Igreja Católica é muito fácil falar assim que um anjo da guarda lhe acompanha a vida inteira. Para o Centro Espírita é muito fácil dizer que um espírito te acompanha. Mas no passado, para falar isso para uma pessoa, você tinha que elaborar de que forma? Tinha que elaborar uma energia que mais predominava no folclore, na cultura daquele povo, que eram esses animais misteriosos. E qual um dos animais mais misteriosos que girava o medo daquelas pessoas? A onça, né? A onça pintada, o jaguar, o leopardo, a onça, né? A pantera negra. Isso não se torna visível às pessoas à sua volta. Nós, como a maioria das pessoas, guardamos as intenções numa caixinha. E esta caixinha, que uma hora está no subconsciente, outra hora está no consciente, mas grande parte das suas mais profundas intenções constrói a sua vida. Muitas vezes a pessoa em estado de consciência não consegue perceber o quanto ela é influenciada por aquele lado intuitivo que passa pelo crivo das suas intenções. Perguntam como utilizar os arquétipos e eu sempre respondo para cada pessoa que a melhor forma de você utilizar qualquer tipo de forma arquetípica é inicialmente, digamos, você criar uma admiração por um animal específico. Ou seja, algum animal irá lhe impressionar muito
E isso é um começo para que você possa entender como funciona de más intenções em seu coração. Mas Carlos, eu não tenho más intenções. Não é desse conceito aberto que eu estou falando. Estou falando daquele que a gente carrega dentro da gente, muitas vezes quando queremos provar para outras pessoas como que a nossa vida foi afligida, como fomos afligidos pelo comportamento do outro, que o outro foi culpado. E quando na verdade nós não conseguimos compreender que esse comportamento que nós estamos tendo é um reflexo reativo e não ativo. Porque a pessoa que está ativa, ela pega, começa a caminhar e não se importa mais com o que o outro pensa. E também tem uma frase dentro do pensamento captado dentro do contexto do pensamento do Cid, que é assim, que chega uma hora que você deve não se preocupar mais com o que pensam de você. Aliás, é até bom que as pessoas vejam. E então aí, nesse planejamento, a gente chama de do. Então, que vem da palavra, por exemplo, você vê Aikido, né? Karate do. Quer dizer que você tem que executar este planejamento. Existe uma forma para você, de certa maneira assim, desenvolver essa execução. A maioria das ações do ser humano, elas são baseadas a maioria delas em fracasso. Mas bem-vindo à realidade. No mundo dos animais, que a gente estuda aqui muito os arquétipos, a cada 10 ataques, com certeza, mais da metade falha, né, em busca do alimento de sobrevivência. Mas o ser humano, através do seu desenvolvimento e técnica, ele pode minimizar isso, ter atitudes mais inteligentes. Ou seja, a gente aqui no curso de membros que eu faço no Vichara, a gente trabalha muito a questão dessa inação, da imobilidade para se ter a ação correta, para se agir. Você pode pegar um ciclo lunar específico e escolher, né, um ponto, uma lua certa e começar a trabalhar. Ah, Carlos, do que você está falando exatamente? Sabe uma coisa que você fala assim, ritual de iniciação? Você fazer um início. Que às vezes você fala assim, você pega seus projetos, coloca ali e tal, você vai reinvestir aquilo e tal. É lógico, ao longo da vida, dos dias, você acaba acompanhando isso. Mas mudanças reais, você começa a ter a paciência e o critério de falar, eu mexo na época de Lakshmi, né? Então na época do conhecimento com dinheiro. É como se você invocasse numa época do ano, uma época favorável para você mexer com isso. Pode ser qualquer uma delas aqui, ó. Pode ser qualquer uma delas. Pode ser o norte, o inverno, que aqui nós temos simbolismos, né? O leste, a primavera, né? O oeste, assim e assim por diante, o sul, né? Então o verão aqui também nós temos 4 estações, tá? 4. É que ele é muito interessante na parte arqueológica. Na parte de alienígenas, aí ele fica a desejar. Porque primeiramente, quando a gente fala dos sacerdotes maias, é claro que tem toda uma gama de sacerdotes que praticavam rituais macabros, como por exemplo, grandes matanças em sacrifício humano, e isso pela humanidade afora, 500 anos atrás, é muito pouco tempo, né? Mas isso acontecia. E será que isso era obra realmente de alienígenas? O que os alienígenas iam ganhar aqui, nessas mortes pontuais, locais? Né? Pouco. Eles viriam fazer o quê? Pegar sangue humano? Não, então quer dizer, existe toda uma exploração nisso aí que não faz com que as pessoas pensem um pouco. Na verdade, eu trago a figura do sacerdote, desse povo culto maia, a estrutura em que sempre tem um arquétipo poderoso ali. Gastar o seu tempo com um homem assim. Às vezes esse mesmo homem que é um safado, ele pode ser amanhã aquele que é agressivo, né? Que é violento, que faz
coisas que, vamos dizer assim, não deveria ser feito com a mulher. Mas ele faz por quê? Porque devido a esse comportamento que antes ela poderia ter visto e deixado isso ir embora, né? Largar isso, né? Mas hoje nós estamos tratando exatamente, não da parte da violência hoje, talvez a gente faça um vídeo só sobre isso. Hoje nós vamos falar somente deste ato que nós entendemos que a mulher que tem uma convicção, ela cria uma projeção arquetípica de relacionamento diferente. Deixa eu explicar. Todos nós temos um padrão. Vou passar o barulho. Tem a rua aqui do lado, então passou um caminhão agora. Todas as pessoas têm um padrão, uma forma de padrão arquetípica que se repete. Que o Hélio Couto critica e outros místicos, porque isso é imaginário. O quadro ele vai servir para que você, depois que tenha lido muito sobre Lakshmi, entendido, meditado, se torne um gatilho, em que toda vez que você olha para Lakshmi, desperta dentro de você todo aquele conhecimento e lembranças que você tem que impor todos os dias na sua vida, né? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, né? Aquilo que você escolheu, e algumas mulheres escolheram ser esposas. Então há um contexto da esposa perfeita. Lakshmi na literatura ensina como uma mulher pode ter grande êxito como esposa. Hoje você vai ver muitos divórcios, muitos, por conta do feminino imperfeito. Nós vamos chegar no masculino lá no curso, que depois, terminando esse, nós vamos falar sobre o masculino. Mas nós vamos se ater, esse curso eu estou dividindo em partes justamente para que você compreenda passo a passo. E isso penetre no seu ser, na tua mente e desenvolva o sentimento correto, o sentimento real. Quando você vê vários nomes femininos ao longo da história, você vai ver Lakshmi, típicas, essas fundamentais que eu sempre trago para vocês, né? Que às vezes são palavras que não são faladas no dia a dia, produzem um efeito em você. Mas além de falar a palavra, também quero colocar a questão de você falar a palavra da forma correta, da forma mais pausada, mais calma, mais tranquila. É um exercício que não é fácil, mas você tem que ir praticando constantemente para que você consiga ir trazendo este equilíbrio. Então quando você ver que você se observar, ver que você está nervoso, que você está agitado, então você vai lembrar de que a melhor fala, por exemplo, ao telefone, é aquela que você, enquanto estiver falando e a outra pessoa às vezes não está ali vendo, é você tentar falar sorrindo, procurando falar com sorriso. E isso transmite e muda completamente o timbre da voz ao telefone, né? Também hoje temos essa voz que é escrita. Quando queremos falar algo com alguém, nós no WhatsApp escrevemos, né? Fazemos algum comentário. Quantas das vezes nós percebemos que o meu projeto já se tornou uma ligação constante e eu estou todo dia trabalhando nele, todo dia ligado nele, porque eu quero aquilo realmente é importante para mim, porque aquilo vai trazer outras possibilidades, aquilo vai me trazer o conforto que eu preciso para mim, para minha família, aquilo vai trazer a sensação que eu desejo. Então vale a pena a luta, vale a pena esse grande esforço. Mas às vezes nós não temos a primeira ferramenta, que é aquela que a pessoa tinha que lutar contra a procrastinação. E é aí que eu falo para você que mora justamente a terapia dos arquétipos. Porque se alguém vem e dá uma fórmula mágica, eu sinto muito, mas estão te enganando. O correto é um tratamento de longo prazo, como eu estabeleço. Porque é assim que os mestres antigos faziam. Você já percebeu que quando uma pessoa, antes, eu gosto de usar muito o exemplo do templo Shaolin.
a pessoa chegava naquela porta. Inclusive tem até uma história interessante. Alguns candidatos, um intérprete, ele é uma ferramenta importante. E muitos intérpretes, ao longo da história, foi poupado de morte por ser ferramenta de poder. Entrava num lugar, mas tinha alguém que falava os dois idiomas, o idioma do inimigo e o idioma local, ele era poupado, porque ele era útil. E para esses imperadores romanos, pense assim, o cara é um imperador, ele tem acesso a todas as mulheres mais bonitas do seu reino. Inclusive, na época, era tido como se os romanos tinham que casar com outros romanos. E aparece Cleópatra. É lógico que vão falar que Cleópatra era linda. Só que não era. Só que o que você precisa entender é que o feminino é uma ferramenta de poder extraordinária na sua vida. Se você souber usar, você vai longe em qualquer dos seus objetivos. Lembra que Lakshya simboliza alvo, objetivo. Mesmo uma esposa se tornem azuis, por exemplo. Mas, ainda assim, a magia de se ter a atração, de se ter aquela luminosidade, de personalidade, isso ainda está dentro de você. E às vezes uma pessoa, ela consegue atrair multidões apenas com o seu tom de voz, apenas com seus gestos corporais, com sua forma. Ele já consegue, ou ela já consegue trazer e atrair, produzir um magnetismo pessoal. Você que me acompanha sabe que eu sempre digo que nós somos raquíticos emocionalmente. Falta muito para a gente se estabelecer ainda. Mas nós temos uma ferramenta. Ela não é o que diz a nossa vida, mas ela é uma ferramenta, que são os sonhos. Os sonhos são como pegadas. Ao analisar as pegadas, você pode saber algumas coisas. Museus e vamos dizer assim que à medida que vão olhando, cria-se uma atmosfera interior, como por exemplo, imagina você hoje entrando no museu na Alemanha, e você vai entrando e você quer ver o famoso busto de Nefertiti. Então dentro do seu interior já gera toda uma condensação de ansiedade, de estímulos, de excitação, que isso já muda seu padrão vibratório. Então a maioria das pessoas que tem contato com esses objetos já estão, de certa forma, alterados em matéria de energia. Então o que acontece nesses ambientes é que ele vai acumulando um contexto de energia, e o próprio objeto é o centro das atenções, é claro, E é o ponto, é o núcleo. Então, quando nós vamos, de certa forma, doamos parte da energia ao objeto, e também, de certa forma, o objeto passa essa energia para nós. Então,